João, capítulo de número 3, versículo de número 3, diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem. Jesus disse isso para um homem chamado Nicodemos, que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem muito sábio, era um homem muito estudioso, ele era um dos líderes do povo de Israel. Então, Jesus disse para ele: olha, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E ele entendeu de uma outra forma esse nascer de novo. Ele entendeu, mas como assim, Jesus? Como que um homem depois de velho pode nascer de novo? Será que ele tem que voltar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Ele não entendeu, ele não compreendeu. Então nós vemos que Jesus, quando falou com Nicodemos, ele disse bem claro, ele disse: Nicodemos, se não nascer de novo, Nicodemos, não tem como ver o reino de Deus. E esse nascer de novo que Jesus disse, não é da forma como que Nicodemos entendeu, que tinha que voltar a nascer fisicamente. Esse nascer de novo é viver em novidade de vida aqui nessa terra. Ou seja, as velhas práticas têm que ser deixadas de lado. O velho homem tem que morrer. É uma figura morrer. É uma figura. Foi uma maneira figurada de Jesus expressar uma nova vida. Uma nova vida. A pessoa continua no mesmo corpo físico, ela não morre fisicamente. Ela morre espiritualmente falando, uma nova vida, uma nova natureza. Ela vai deixar de viver aquela vida que ela vivia, aquelas práticas que ela praticava. Então ela se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Ela passa a andar em novidade de vida. Então isso é o nascer de novo. Isso é o nascer de novo. Em João, capítulo de número 3, versículo de número 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Entenda. Então, não basta a pessoa dizer o seguinte: olha, eu tenho tantos anos de igreja. Olha, eu nasci no berço evangélico. Não basta. Isso não significa nada diante de Deus. Não significa nada. A palavra de Deus é clara: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É pelos frutos que nós conhecemos se a árvore é boa ou se a árvore ela é má. Se os frutos forem bons,
então a árvore ela é boa. Se os frutos forem maus, então a árvore ela é má. É pelos frutos. Mas esses frutos, ele não é algo forçado, que a pessoa força. Porque tem pessoas que talvez, conhecendo a palavra de Deus e sabendo quais são os frutos bons e quais são os frutos ruins, elas vão forçar para ter a aparência de dar bons frutos. Elas forçam uma coisa que elas não são. Mas detalhe, quando nós olhamos para uma árvore, nós não vemos a árvore forçando para dar frutos. Elas dão frutos segundo a sua espécie, sem nenhuma forçação de barra. Se você vê o pé de maçã, vai dar maçã, não vai dar abacaxi, não vai dar uva, não vai dar melancia. O pé de maçã vai dar maçã, o abacaxi vai dar abacaxi. E por afora vai. O espinho vai dar espinho. Foi isso que Jesus disse. Cada um vai dar segundo a sua espécie. Assim somos nós. Assim somos nós. Se nós professamos uma fé em Jesus, se realmente nascemos de novo, se o que está em nós é o Espírito de Deus, os frutos deste Espírito é automático em nós. Então nós vamos dar frutos do Espírito de Deus. Se você estudar em Gálatas, você vai ver quais são os frutos do Espírito e os frutos da carne. Detalhe, não é algo que nós forçamos para produzir. É automático. É natural. Por quê? Porque é o Espírito que estará em nós. E se nós não estivermos em nós o Espírito de Deus, automaticamente nós ainda estaremos na carne. E então os frutos serão os frutos da carne. Entenda? Só existe dois lados da moeda. O interessante é que não existe os três lados da moeda. Só existe dois. Ou é 8 ou 80. Ou nós vamos receber o Espírito de Deus para darmos o seu fruto, ou nós vamos receber o Espírito do mundo para darmos os frutos da carne. Repare que não existe a terceira opção. Não existe. E também não existe aquele meio termo. Olha, eu ainda estou um pouco na carne, mas um pouco no espírito. Eu estou naquele processo de melhoramento. Eu estou melhorando. Olha, eu estou um pouco na carne e um pouco no espírito. Não existe esse meio termo. Por um lado, a palavra é bem clara e bem direta, mas por outro lado também
É triste porque ou é de Deus ou não é de Deus. Entenda. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todos. E por um lado isso choca. Por quê? Ou é ou não é. Ou é ou não é. E isso é muito forte, porque a palavra de Deus diz o seguinte, claramente, olha. Ou é o Espírito de Deus que vai estar em vocês para gerar os frutos do Espírito, ou é espírito da carne. Ou vocês serão dominados pela carne. E os frutos serão os frutos da carne. Então isso é muito forte. Isso é muito forte. E não adianta, meu amigo e minha amiga, tentar copiar os frutos do Espírito e forçar. Então eu vou forçar ser uma pessoa boa. Eu vou forçar ser uma pessoa assim, assim, assado. Não adianta. Compreende? Porque é o Espírito que vai estar dentro da pessoa que vai fazer a pessoa ser boa. É o Espírito que vai estar dentro da pessoa que vai gerar os frutos bons. E não ao contrário, é você fazendo práticas boas que vai se passar por uma pessoa boa. É algo simples, mas ao mesmo tempo é complicado se entender isso, hein? Porque não é pelas obras, não é pelas obras, não é pelas boas obras que significa que a pessoa é salva. Mas a pessoa salva, as obras dela é algo que diz que ela realmente ela é salva. É algo meio que complexo até de se entender e complexo até de se explicar. Entenda, as boas obras não salvam ninguém. Mas a pessoa que é salva, que tem o Espírito de Deus, os frutos dela são as boas obras. Então é algo automático, por isso que não adianta você forçar. Porque muitas pessoas forçam essas boas ações. Elas até que fazem boas ações, boas obras, mas é algo forçado. Não é algo natural que provém de dentro. Entende? É algo forçado. Ela tenta ser uma pessoa boa. Ela tenta fazer boas obras para mostrar para o próximo que ela é de Deus. Ela tenta, ela força as boas obras, as boas ações, ela força e ela tenta mostrar para o próximo. Algo forçado. Não é algo natural que jorre de dentro dela. Não é algo natural. Se você pegar, estudar a palavra de Deus, você vai ver que os fariseus, eles faziam isso. E Jesus repreendeu eles, porque eles iam para as praças com seus vestidos longos, toda a sua parafernália, abriam os braços, faziam orações em público. Para quê? Para mostrar para as pessoas que eles eram pessoas espirituais, para mostrar para as pessoas que eles eram de Deus, estavam servindo a Deus, cumpriam as leis de Moisés e tudo aquilo. Mas Jesus conhecia a intenção dos corações deles. E Jesus sabia que tudo aquilo era algo fingido, era algo forçado, para passar uma imagem para as pessoas. Então entenda, quando a pessoa realmente é salva e tem o verdadeiro Espírito de Deus,
ela não precisa forçar, tentar passar uma imagem. Os frutos do Espírito vão brotar naturalmente dela. Naturalmente. Vai brotar naturalmente. E quando a pessoa não é salva, não tem o Espírito de Deus, os frutos que vai brotar dela são os frutos da carne. Mas existem pessoas que forçam os frutos do Espírito. São os fariseus. Os fariseus forçam o fruto. Mas automaticamente o que está por detrás são os frutos da carne. Mas eles tentam forçar os frutos do Espírito, mas não é igual. É uma cópia, não é igual. E nós temos que tomarmos muito cuidado com isso, para que nós não venhamos a cairmos na hipocrisia de professarmos uma fé em Deus e forçarmos os frutos. E tentarmos passarmos uma imagem que somos de Deus. E na verdade não somos. Muitos caem nesse erro. Muitos. Porque muitas pessoas se apegam em doutrina. Se apegam na doutrina do cabelo, na doutrina da roupa, na doutrina do dízimo, na doutrina disso, na doutrina daquilo. Elas acham, pelo fato de estarem obedecendo algumas doutrinas, são de Deus. E até passa uma imagem que são pessoas espirituais, que são pessoas de Deus. Mas é apenas imagem. O verdadeiro Espírito não está presente. Então, torna-se iguais aos fariseus, aos hipócritas. E isso é um risco que o cristão corre. O cristão corre esse risco de cair naquela rotina. De cair naquela rotina e passar a fazer as coisas mecanicamente. E se tornar um hipócrita, um fariseu. Um hipócrita. Porque o cristianismo, ele não é uma religião, como muitos podem achar que é. Ele não é uma religião, onde a pessoa tem que somar 1 mais 1 é 2 e fica naquela. Jesus chamou as pessoas, convidou para a liberdade. Para que a pessoa possa ter uma aliança com Deus, uma amizade com Deus. Para que os filhos possam ter amizade com o Pai novamente. Não é uma religião onde a pessoa fica presa a um sistema, onde a pessoa tenha que depender de um pregador, de um líder. Jesus não ensinou isso. Jesus não me ensinou que uma ovelha depende de uma igreja, depende de um pregador, depende de um líder para ter acesso a Deus. Não. Jesus ensinou que as ovelhas dependem de um único pastor. Ele é o único pastor. Ele é o único mediador. Jesus ensinou que todos os seres humanos, sejam homens, mulheres, judeus, gregos, independente da raça, independente da posição social, independente de onde mora, Jesus ensinou que, se crer nele e aceitar ele como o único e suficiente Salvador, essa pessoa pode ter acesso ao Criador, ao Deus Pai. Ela pode ter o livre acesso. Ela não precisa de nenhuma igreja, ela não precisa de nenhum pregador. Ela não precisa de nenhum líder espiritual acima dela. Porque o único líder espiritual que nós temos é Jesus. Ele pagou o preço. Então isso não é religião, isso é liberdade. A pessoa pode ter uma liberdade.
de servir este Deus em qualquer lugar. Ela pode estar no meio de um mato, ela pode estar no meio de uma fazenda, ela pode estar na cidade, ela pode estar aonde ela quiser. Ela pode servir este Deus e ter aliança com este Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele nos libertou daquela prisão que era da época da lei, onde as pessoas tinham que recorrer ao sacerdócio, onde as pessoas ficavam presas àqueles sacerdotes humanos, falhos, pecadores. Então, nos dias de hoje, Cristo nos libertou da maldição da lei, de ficarmos presos a sistemas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nos chamou e nos chama. Mas entenda, nós não podemos usar dessa liberdade para dar vazão à carne. Nós temos que usarmos essa liberdade para buscarmos aliança com Deus, aliança com o Pai. E é por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. Colossenses, capítulo de número 3, versículos 5 e 6, diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, olha o conselho que a palavra de Deus nos dá. O que é isso? São os frutos da carne. Então entenda, não é algo forçado. A pessoa não tem que forçar o que ela não é. Ou é, ou não é. Se recebermos o verdadeiro Espírito de Deus, se recebermos, se eu e você, se nós recebermos o verdadeiro Espírito de Deus, quando nós crermos e aceitarmos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, se Ele nos conceder o verdadeiro Espírito, porque é Ele que concede, os frutos que nós vamos dar serão os frutos do Espírito, sem forçarmos. É automático. Nós não vamos forçar, nós vamos ter esses frutos automático. Agora, se nós professarmos uma fé em Jesus, mas se for uma religião, se não for algo verdadeiro, algo concreto, nós não vamos receber este fruto. Como os fariseus professavam uma fé e não tinham fruto. Nós não vamos receber o Espírito de Deus para termos os frutos. Nós vamos viver uma religião. Nós vamos professarmos uma fé em Deus, uma fé em Jesus, e vamos ter os frutos da carne. Porque não vamos ter o Espírito de Deus. Simples assim. Simples assim. Então, ou recebemos o Espírito de Deus, ou recebemos o Espírito do mundo, o Espírito do diabo. Ou os frutos serão os frutos do Espírito Santo, ou serão os frutos da carne, que são os frutos do diabo. Simples assim, ou 8 ou 80. E não adianta forçar, passar uma imagem que tem o Espírito de Deus, passar uma imagem que tem os frutos de Deus, forçar uma imagem, não adianta. Porque os fariseus faziam isso, eles forçavam. Não adianta forçar. Nós podemos até enganarmos uma ou outra pessoa aqui na terra, forçando a imagem. Mas a Deus nós não enganamos.
Então, meu amigo e minha amiga, muitas pessoas dizem ano novo, vida nova. E não é errado profetizar coisas boas. Mas saiba que vida nova é somente quando nasce de novo. Quando a velha natureza morre e nasce o novo homem, a nova natureza. Somente assim será um ano novo e uma vida nova. Palavra do Senhor Deus.